encerramos, em parte, aqui os informes, pedindo um pouco de paciência, que os informes são necessários nesse processo. Eu queria só saber o seguinte, gente. Tem uma série de considerandos no informe jurídico que o doutor Diego faz. Nós encaminhamos para esses e-mails que estão cadastrados no Comando Nacional de Greve, hoje, no início da noite, e também fizemos foi disponibilizado no blog. Aí queria só pegar, então, passar, se todos concordarem, só as perguntas, no finalzinho, porque acho que são perguntas que os servidores do licenciamento haviam feito, alguns servidores também da fiscalização, tanto aqui em Brasília quanto nos estados. Só essas perguntas para que a gente depois, a leitura do documento todo, vou pedir para o pessoal se reportar ao blog para a gente acelerar um pouquinho o andamento da Assembleia. Pode ser assim? Ok? Bom, medidas. Então, as perguntas que o Comando Nacional de Greve encaminhou com base no relato e nos pedidos que nos foram repassados pelos e-mails dos servidores de nível nacional. Medidas possíveis para reverter a decisão do STJ referente aos serviços essenciais. Recorrer dessa decisão diretamente ao Pleno do STJ é possível? Resposta. O plenário do STJ é um órgão administrativo e não tem competência para mudar a decisão. O colegiado mais alto no STJ é a Corte Especial, para onde caberia recurso com fundamento do regimento interno. Bom, todavia, o recurso ainda não é oportuno, pois segundo o princípio da unirrecorribilidade/singularidade, cada decisão só pode ser impugnada por um único recurso de cada vez. Assim como os embargos de declaração era o recurso mais adequado para sanar as várias omissões no julgamento do dia 12 de maio, há que se aguardar o seu julgamento para interpor qualquer outro recurso. Como a Condicef ainda não tomou ciência do acórdão, em tese, poderá interpor algum outro recurso que o seu jurídico julgar conveniente, mesmo antes do julgamento dos embargos de decisão. Só fazendo aqui um esclarecimento, foi uma questão dos próprios jurídicos que as duas entidades não tomassem de uma vez ciência do acórdão, até mesmo porque aí dentro você teria um espaço para que fosse possível uma estar andando em decorrência do resultado da outra, tá? Então, isso aqui foi uma jogada esperta das duas assessorias jurídicas. Mandado suspensivo contra a decisão da primeira sessão do STJ. É possível? Pelo mesmo princípio da unirrecorribilidade/singularidade, a Ibama Nacional tem que aguardar a próxima decisão. Repita-se, como o acórdão continha vários problemas de entendimento, julgamos prematuro recorrer diretamente de algo que não foi compreendido. Logo, o recurso mais apropriado era o recurso de embargo de declaração, que tem por finalidade o esclarecimento da decisão. Aqui ele está falando um pouco sobre os embargos, sobre a questão do recurso. Eu vou pular, que não é o caso. Não, é o caso. No recurso, ele cita aqui uma fundamentação na Lei 7701, que quando o Supremo nos jogou julgou aquele mandado de injunção e nos jogou para a lei da iniciativa privada, também fez referência, nos botou numa outra lei, que é a Lei 7701, que dispõe sobre conciliação, sobre dissídios. Então, ele está se fundamentando também nessa Lei 7.701 de 88, para trazer aqui a conciliação e julgar dissídio coletivo que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, que aí seria uma competência do STJ. Já despachamos
com a própria ministra, ainda a gente está falando sobre esse mandado suspensivo. Já despachamos com a própria ministra Eliana Calmon e com vários outros ministros, alertando sobre a urgente necessidade de abrir uma negociação dentro do tribunal para pôr um fim rápido e confiável à presente greve. Sobre o efeito suspensivo desse recurso, a questão é controvertida sobre o ponto de vista processual e não há estabilidade jurídica para se afirmar que o recurso de embargos de declaração tem efeito suspensivo nesse caso. Recorrer diretamente ao STF seria a solução mais rápida? Resposta: em tese, é cabível recurso para o STF, mas, conforme já abordado, o acórdão só comporta um recurso de cada vez e a IBAMA Nacional já interpôs o recurso que entendeu pertinente. É necessário aguardar a publicação do acórdão para impetrar qualquer decisão contra a definição de serviços essenciais. A IBAMA Nacional já tomou ciência do acórdão no dia 21 de maio, o que supre somente para a IBAMA Nacional a ciência pela publicação do acórdão. A questão da essencialidade dos serviços ainda será objeto de muita discussão e está longe de terminar. O que houve foi uma decisão provisória que, segundo a jurisprudência trabalhista, possui fortes elementos para ser alterada. Não existe lei fixando o percentual de permanência no serviço durante a greve. O que existe são julgamentos variáveis em diversos percentuais, e aqui ele coloca 2 casos específicos. Outra pergunta: quanto aos embargos de declaração, como essa ação funciona? Os embargos de declaração não é uma ação, mas um recurso. Não há prazo ou previsão para serem julgados. O que existe na petição dos embargos de declaração é um pedido para que haja uma audiência preliminar e emergencial de conciliação, o que pode acelerar o julgamento do recurso. Medidas referentes ao corte de ponto e do auxílio alimentação dos grevistas. Os mandados de segurança da IBAMA Nacional sobre esses temas ainda não foram apreciados. Por enquanto, o que pode ser feito é o ajuizamento de ações locais com o mesmo objetivo dos mandados de segurança. E aí, então, foram essas as respostas repassadas pelo doutor Diego e pelo doutor Igor. Os dois formam a equipe, a assessoria, o escritório que presta assessoria jurídica à IBAMA Nacional. Em relação ao mandado de segurança do SINCEP-DF, ele andou, já está pronto, concluso para despacho. Da mesma forma também a questão do auxílio alimentação, do mandado de segurança da IBAMA DF, os 2 relativos ao corte e ponto, a devolução dos dias parados. E no caso do auxílio alimentação, foi solicitado, o juiz solicitou aos órgãos, ou melhor, ao MMA, que se pronunciasse. Ele está aguardando essa resposta. Caso o mandado de segurança da CONICEF sobre o corte de ponto, a gente já falou aqui para um grupo menor, que a ministra Eliana Calmon, ela negou o pedido de liminar e negou porque ele entendeu que se ela concedesse a liminar, ela estaria finalizando inclusive com o mérito, não haveria julgamento de mérito. E diante disso, ela não deferiu a liminar e simplesmente solicitou informação aos órgãos. Isso aí era esperar, né, de certa forma, porque a ministra, quem estava lá dentro, assistiu ao julgamento do agravo contra a decisão anterior do ministro Benedito Gonçalves, que botava a ilegalidade da nossa greve, foi a postura que ela adotou no momento. Teve até um trecho da fala dela que ela disse que a forma, né, a liminar que foi concedida pelo ministro Gonçalves, declarando a ilegalidade da greve e dando a multa de 100 mil, ela já acabava com o mérito da questão, né? Então foi daí que, inclusive, o rumo daquele julgamento foi um pouco diferenciado, tomou um rumo, melhor, o julgamento tomou um rumo diferenciado. Bom, gente, nós acabamos com a parte dos informes, só esclarecendo que há pouco nós tivemos o pedido do pessoal do licenciamento e pedimos para que durante as inscrições eles façam uso dela para dar alguns informes relacionados à diretoria, aos servidores que estão trabalhando sub judice.
Podemos então, agora tem alguma questão relacionada a esse assunto jurídico, gente, para que a gente possa estar anotando, encaminhando para frente, ou está tudo ok? Ok? Então nós vamos passar.